Olá, meu nome é João Marcelo, sou estudante do segundo ano do Integrado Eletrônica do FSP Campus Campinas e explicarei os conteúdos estudados ao longo do segundo bimestre na disciplina de Geografia. Inicialmente, estudamos a dinâmica interna do planeta Terra, através do tempo geológico, que é o tempo de formação e transformação dos processos ocorrentes na Terra, dividido das fases mais antigas até as mais recentes, dada pela hegemonia do ser humano. Após, estudamos as estruturas internas, divididas em 8 camadas, sendo as mais externas a crosta continental e a crosta oceânica, e as diferenças entre camadas são dadas através da pressão e da temperatura. Após, estudamos as teorias das derivas. A teoria da deriva continental, proposta por Alfred Wenger, que propunha que os continentes estavam unidos em uma grande massa de separação chamada Pangeia, porém caem em desuso após a ausência da explicação da força que as unia. Então, Jason Morgan propõe a teoria das placas tectônicas, que propõe que a Terra está dividida em grandes placas que sustentam a crosta continental e a crosta oceânica. E essas placas estão em constante movimentação através da convecção do magma. Existem dois principais tipos de movimento, de convergência e de divergência, sendo os principais produtos, no caso da convergência dentro do choque entre as placas, a orogênese, que é a formação de cadeias montanhosas, e os tectonismos, que são os terremotos, onde a região do choque é chamada de hipocentro e a região de reverberação das ondas é chamada de epicentro. Também estudamos o vulcanismo no caso da divergência entre placas, abrindo fissuras, por onde o magma sai até procurando seu local de resfriamento. Após, estudamos as rochas, que são três tipos principais: a magmática ou ígnea, que pode ser extrusiva ou intrusiva, a sedimentar, que é formada pelos sedimentos originados dos desgastes de outras rochas, e as rochas metamórficas, que são formadas pelo desgaste de outras rochas originais, no caso os protólitos. Também estudamos o seu ciclo de formação e as estruturas que compõem o subsolo, sendo elas o escudo cristalino, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, que sustentam cadeias montanhosas. Após, também estudamos a questão da formação do relevo, que é dada através de fatores internos, sendo eles a orogênese e a epirogênese, sendo a orogênese o choque entre placas, podendo haver dobramento ou falha no solo, dependendo da elasticidade da rocha, sendo as mais elásticas havendo dobra. E também estudamos o processo de epirogênese, que é a movimentação do magma, sendo a emigração, a orogênese negativa, havendo rebaixamento do solo, e a imigração, a orogênese positiva, havendo sorgimento do mesmo. E também aos fatores externos, no caso de intemperismo e a erosão. O intemperismo pode ser físico, químico ou biológico, sendo biológico dado pelo trabalho realizado pelos organismos vivos naquele solo ou pelas raízes das árvores, que podem quebrar as rochas, o físico, que pode ocorrer pela água e pelo desgaste do solo em determinada, ou do relevo, no caso, em determinada região, ou também por questões de temperatura e pressão. E o químico, que ocorre através da conexão da água com as rochas, que pode causar alteração química nas rochas, e é o principal agente da formação de cavernas. E também, no caso, a erosão é o transporte dos sedimentos originados do intemperismo. Após, estudamos a dinâmica externa do planeta Terra. Então, através do processo de formação dos solos, que é atrelado aos seguintes aspectos. O início é a rocha motriz, e através do processo de intemperismo, que dá origem às características do solo. Após, a questão do clima, e principalmente atrelado à questão das chuvas. Quanto mais chuvas no local, mais profundo o solo é, quanto menos profundo. E também a questão da temperatura. Além, também estudamos a questão da atividade biológica. Quanto mais organismos trabalhando aquele solo, mais propício ele é. E também, com a morte de tais organismos e sua decomposição, mais fértil o solo se torna. Também estudamos a questão do relevo. Quanto mais íngreme mais propício ao corrimento da água é também. Então, menos profundo é, diferente do relevo plano, que possui maior absorção e maior profundidade do solo. Além da questão do tempo, que é atrelada ao tempo geológico, de formação dos solos atreladas aos quesitos anteriores. Também estudamos os horizontes do solo, que são as camadas em suas divisões, sendo a mais externa a camada orgânica e a mais profunda a camada ainda contendo rocha no processo de intemperismo. E são divididas em 5, em O, A, E, B e C, sendo tais camadas não necessariamente presentes em todos os solos. Também estudamos a questão da degradação do solo, que pode ocorrer através do processo de erosão laminar, que é quando a água bate e corre, que podendo causar sulcos, que podem evoluir para ravinas, que podem evoluir para vossorocas, causando prejuízos sociais e financeiros também. Além, estudamos o processo de lixiviação, que é quando a água bate e corre, levando consigo os componentes mais leves daquele solo, que pode causar também a laterização, caso o solo seja rico em minerais pesados como ferro, causando aspecto avermelhado, maior acidez e aspecto de ferrugem. Também estudamos a questão do assoreamento, que é o acúmulo de sedimento nos leitos dos rios, através da leva da água, e também a questão da salinização, que é o aumento excessivo
de irrigação ou descontrolada ou incorreta do solo, que aumenta o seu processo de evaporização, aumentando consequentemente a quantidade de sais presentes ali, já que diminui a quantidade de solvente necessária para o soluto, causando grandes problemas à agropecuária, que é um dos principais causadores da perda de solo, mais de 40 bilhões de toneladas anuais. Obrigado.